Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Má acolhida num povoado da Samaria. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. Como era iminente o tempo que devia o Senhor, depois de sofrer a salvadora paixão, subir ao céu, decidiu subir a Jerusalém. Por isso está dito: quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Tito Bostrense. Porque convinha que o verdadeiro cordeiro se oferecesse ali, onde se imolava o cordeiro simbólico. E está dito: ele tomou resolutamente o caminho, quer dizer, não ia ora para um lado, ora para o outro, não perambulava pelas aldeias e cidades, mas caminhava diretamente a Jerusalém, sem fazer desvios. São Beda. Deixem os pagãos de escarnecer como homem este crucificado que, como Deus previa, segundo consta aqui, o tempo da sua crucificação, e que por conta própria se dirigiu resolutamente, isto é, com a mente obstinada e destemida, ao lugar para ser crucificado. São Cirilo. Mandou mensageiros para prepararem pousadas a si e a seus companheiros. Esses mensageiros, depois de chegarem à terra dos samaritanos, não foram recebidos, por isso segue, e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam. Santo Ambrósio. Compreende que Nosso Senhor não queria ser recebido por quem não tinha se convertido com toda a simplicidade da mente, pois, se quisesse, teria transformado descrentes em crentes, inserindo-lhes a devoção que não possuíam. Mas Deus chama quem se digna chamar e dá a graça da fé a quem Ele queira. O motivo por que não o receberam, o evangelista o conta ao dizer: pois caminhava para Jerusalém. Teofilacto Diócrida. Mas, se entendemos que não o receberam porque estava determinado a ir a Jerusalém, talvez devamos excusá-los por não o terem recebido. Não devo dizer que, quando o evangelista diz, mas não o receberam, entende-se que ele sequer chegou a entrar na Samaria, e que a pergunta que alguém deveria fazer, por que não o receberam? O autor sagrado responde que não foi até eles não porque não tivesse poder para tanto, mas porque não queria ir ali e sim a Jerusalém. São Beda. Ou ainda, os samaritanos, vendo que o Senhor ia a Jerusalém, não o receberam, porque os samaritanos não se comunicam com os judeus, como mostra João. São Cirilo.
Mas, como o Senhor, que tudo sabia, soubesse também que os seus mensageiros não seriam recebidos pelos samaritanos, deu-lhes ordem de ir à sua frente, porque tudo o que fazia era em proveito dos discípulos. Subia a Jerusalém, é certo, por aproximar-se o tempo da paixão, para que, quando o vissem submeter-se à paixão, não ficassem escandalizados, mas lembrassem que é necessário sofrer com paciência os ultrajes dos homens. Foi que ele deixou sofrerem essa rejeição da parte dos samaritanos, como um prelúdio do que ele mesmo sofreria. Deu-lhes ainda outra lição útil. Os discípulos deveriam de ser os futuros professores do mundo e de percorrer as vilas e cidades para pregar a doutrina evangélica. Ora, nesta missão encontrariam inevitavelmente alguns homens que não acolheriam a sagrada pregação e, por assim dizer, não deixariam Jesus permanecer consigo. Ensina-lhes, portanto, que os mensageiros do divino ensinamento devem ser cheios de paciência e mansidão, e não hostis e raivosos, nem devem levantar-se contra quem os ultraje. Aos discípulos, porém, ainda faltava tal disposição. Pelo contrário, agitados por um zelo ardente, queriam baixar fogo do céu contra eles. Segue. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Santo Ambrósio. Sabiam, afinal, que Finéias fora tido por justo porque matara sacrílegos, e que, pelos rogos de Elias, desceu fogo do céu para vingar uma injúria sofrida pelo profeta. São Beda. Estes santos homens dos tempos antigos, embora soubessem muito bem que não deviam temer esta morte que tira a alma do corpo, todavia conformaram-se com o pensamento dos que temiam e puniam com a morte muitos pecados. Com isto, incutiram um medo útil nos vivos. Quanto aos condenados à morte, não era a morte a sua punição, mas sim o próprio pecado, que poderia aumentar se vivessem mais tempo. Santo Ambrósio. Deixa que se vingue quem tem medo. Quem não tem medo não busca vingança. Vemos ainda que os apóstolos foram igualados em méritos aos profetas, já que presumem que terão direito ao mesmo poder que ganhou o profeta, e com razão presumem que, ao som de suas palavras, desceria fogo dos céus, porque são filhos do trovão. Tito Bostrense. Os discípulos julgaram que os samaritanos mereciam muito mais a condenação à morte por não terem recebido o Senhor do que aqueles 50 soldados por tentar prender Elias, seu servo. O Senhor, porém, não se deixa perturbar por eles, para mostrar que a perfeita virtude não pensa em vingança e que não há ira onde há plenitude de caridade. A fraqueza, afinal, não deve ser rechaçada, mas ajudada. Longe dos religiosos toda indignação, longe dos magnânimos o desejo de vingança. Daí que siga. Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, e partiram para outro povoado. São Beda. O Senhor não os repreende por seguir o exemplo do santo profeta, mas pela ignorância de recorrer à vingança própria dos grosseiros, advertindo-os de que não desejam a vingança por um arrebatamento amoroso, mas antes por ódio. Assim, mesmo depois de ensiná-los a amar o próximo como a si mesmos, e, embora o Espírito Santo já se tivesse derramado neles, não faltaram tais vinganças, ainda que tenham acontecido muito mais raramente que no Antigo Testamento, porque, como Nosso Senhor acrescenta, o Filho do Homem não veio para perder as almas, mas para salvá-las, como para dizer: vós, portanto, que estáis marcados com o seu Espírito, imitai também os seus feitos, no presente deliberando com piedade, e no futuro julgando com justiça. Santo Ambrósio. Nem sempre, afinal, se deve buscar vingança dos que pecaram, porque, não raro, se tira mais proveito da clemência que exercita o injuriado na paciência e o pecador no arrependimento. É por isso que os samaritanos, sobre os quais o Senhor proíbe que desça o fogo do céu, abraçaram a fé mais depressa.
Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.